Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Papo Vocacional. Meu nome é Joséinho Barbosa e eu quero convidar você a conferir um bate-papo muito especial com os diáconos Gleison, Tiago e Wagner, que se preparam para a ordenação presbiteral no dia 5 de dezembro na Catedral de Santos. Nós fizemos esse momento muito especial em uma live vocacional na paróquia Nossa Senhora da Lapa, em Cubatão. Confira, curta, compartilhe e viva esse momento especial conosco. E deixe seus comentários aqui e curta o nosso canal. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma nova missão. Aproveitando que os diáconos já estão aqui conosco rezando, nós queremos conhecê-los mais de perto, né? Muitos de vocês conhecem só o diácono Gleison por nome, ou viu algum vídeo, o diácono Tiago, o diácono Wagner, assim, só por longe, né? Aproveitando esse momento que nós estamos aqui reunidos, vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória vocacional deles, conhecer um pouquinho da motivação vocacional e esse momento que eles estão vivendo já nas vésperas da ordenação presbiteral. Para a gente começar, com quantos anos vocês ingressaram no seminário? Eu ingressei com 17 anos. Eu também, junto com ele, com 17 anos. Eu já fui somando aí o dobro deles, 34. O Wagner era o mais velho da nossa turma. Bom, mas ingressaram, né? Graças a Deus aí não fecharam o coração. Mas, enfim, a gente sabe que tem todo um caminho antes do ingresso. Como vocês se sentiram chamados, né? Apareceu algum anjo para vocês dizendo assim, vão para o seminário, ou a Virgem Maria, ou o santo de devoção falou assim, Gleison, vai para o seminário. Como foi essa experiência? Acho que se fosse assim seria mais fácil, né? Acho que a experiência vocacional é uma experiência de discernimento, né? E o Senhor, Ele vai demonstrando no dia a dia, na vida de comunidade, o chamado que Ele faz. Eu digo sempre que a minha vocação, ela é fruto da oração da vida da minha comunidade de origem. A Paróquia São José de Anchieta, que reza pelas vocações. Lembro que no início da missa sempre rezava pelos seminaristas, rezava pelos padres, pelas religiosas, que gerou para a igreja, né? Então reza pelas vocações. Também um incentivo do meu grupo de jovens, lá da minha comunidade, Sementes uma Nova Geração. Então eu digo que a minha vocação e o meu discernimento se deu na minha comunidade. Uma comunidade que reza pelas vocações e que não tem medo de propor um ideal de consagração especial ao jovem. Muito semelhante, porque talvez seja o que de fato acontece, né? Deus não manda nenhum anjo, nenhum mensageiro. Ia ser bom, né, se mandasse, seria tudo tão mais fácil na vida da gente. Assim como Ele fez com Maria, que já sabia o que ia fazer, com a gente não tem essa, né? É na vida mesmo cotidiana, é no dia a dia que a gente vai discernindo. Segundo a minha avó, com 3 anos de idade eu já dizia querer ser padre. Mas foi de fato aos 16 anos que, junto com o Padre Luiz, lá na Santa Margarida Maria, eu tomei de fato a decisão de ingressar para o seminário, fazer o acompanhamento vocacional, né, junto com o Padre Luiz também,
foi um grande promotor vocacional, tanto lá no Maitá, de onde é a paróquia de origem do Gleison, quando ele foi pároco lá, também na Santa Margarida Maria, que gerou boas e santas vocações para a igreja. E eu, filho daquela paróquia, foi no dia a dia daquela comunidade, trabalhando nas pastorais, no grupo de jovens, que fui descobrindo e discernindo aquilo que Deus queria para a minha vida. E hoje aqui estou. Bom, o meu chamado começou quando eu tinha a idade que os dois tinham quando ingressaram para o seminário, né? 17, 18 anos. Porém, eu fui deixando aquele desejo dentro de mim guardado, né? Não tomei nenhuma posição quanto àquilo. O chamado me despertou quando eu estava no curso de Crisma, lá na minha paróquia. Eu sou do Guarujá, né? E o despertar veio ali, no curso preparatório para receber o sacramento do Crisma. Mas aí eu recebi o sacramento e deixei aquele desejo guardado, não comentei com ninguém, nem procurei nenhum padre. Trabalhava já numa empresa e continuei trabalhando, seguindo a minha vida normal, mas com aquela inquietação, né? E até que um dia eu resolvi conversar com o padre, e aí ele me incentivou a entrar para o seminário, né? A princípio eu tinha vontade de ser um diácono permanente. Me surgiu essa possibilidade de ser diácono permanente. Aí o padre começou a conversar, a convencer, mas por que não padre, por que não padre, por que não padre? Aí acabei entrando para o seminário, e agora falta uma semana, né? Deus chama e chama quem Ele quer, na hora que quer, né? Mesmo se a gente não responde, como testemunho do diácono aqui, já imediatamente, mas uma hora a gente precisa dar uma resposta, né? Sim ou não. Deus respeita a nossa liberdade. A gente sabe que o processo vocacional, o processo de formação no seminário é longo, em torno de 8 a 9 anos, dependendo da diocese, né? Mas queria saber de vocês qual foi o maior desafio ao longo desse processo e a maior satisfação. É difícil essa aí, né? O maior desafio, eu acho que é o maior desafio para todo seminarista, que é calar-se e entender que só a gente não basta. Tem que ter a ação do Espírito Santo. Na nossa formação, Ele é o protagonista. A gente pode até querer muita coisa, né? Sempre nos perguntam, né? Que tipo de padre que você vai ser, né? Que hoje em dia tem muito modelo de padre modelo. Então a gente tem que se enculturar em mas não necessariamente. É o Espírito Santo que vai conduzindo. Acho que o maior desafio, falo por mim, foi de fato me esquecer, me abandonar e permitir que Deus fizesse a sua obra, né? Muitas vezes eu quis, por mim, fazer as coisas, e não é assim que funciona. Se é Deus que chama, é Ele que faz. E acho que a maior conquista, eu não digo conquista, eu digo alegria, é saber que o nosso trabalho dá fruto. Nenhum trabalho que é feito pelo Senhor é em vão. Todo trabalho, às vezes cansativo, às vezes parece infrutífero, né? Parece sem esperança, mas todo trabalho, por menor que ele seja, ele dá fruto. Então, acho que a nossa vocação, a minha vocação, é fruto desse trabalho de Deus, desse deixar-se guiar pelo Espírito e deixar que Deus faça também a parte dele. Essa é a maior alegria que eu tenho. A docilidade, né? Ao longo da formação, porque de fato é uma coisa difícil a gente se calar e ouvir Deus. Acho que a experiência do seminário e a caminhada do seminário, ela já tem um nome, né? Seminário, semente, uma sementeira, onde vai germinando esses frutos, né? Como nós ouvimos também no Evangelho de hoje, né? E alguns evangelhos anteriores, os talentos e dons. Mas a minha maior dificuldade no seminário, para aqueles que não sabem, eu sou filho único, né? Então a grande dificuldade minha no seminário, não dificuldade, mas falo um desafio, foi aprender a ser irmão, né? Minha realidade de filho único, nunca tive irmão, né? Tive primos, mas conviver com pessoas e chamá-los de irmãos e ser irmão, esse foi um grande desafio. E a grande realização é
é essa, saber que o presbitério não se faz só, mas se faz realmente um presbitério de irmãos. É uma realização, mas também é um desafio ao mesmo tempo, né? Para mim, o maior desafio que eu tive, que até isso levou em conta se eu entrasse para o seminário ou não, se eu iria entrar para o seminário ou não, era, por incrível que pareça, ter que falar em público, né? Essa era o que eu ficava pensando. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Porque não é tão fácil, né? Você falar ali na frente para um público cheio, uma igreja cheia. Então eu pensei muito nisso. E o período da filosofia, eu meditava muito sobre isso. Será que eu vou? Será que eu vou? Porque no tempo da filosofia, eu não tive nenhuma experiência de conduzir uma celebração da palavra, né? A minha primeira experiência foi na teologia. E aí eu fui com a cara e coragem, vi que era capaz, que eu conseguia, e isso foi a minha satisfação, né? De conseguir, né, proferir uma homilia, falar em público, né, exortar uma reflexão da palavra, né? E até interessante que estas 2 últimas semanas, os textos propostos para a primeira leitura é o livro do Apocalipse, né? E o livro do Apocalipse, todos sabem que é um livro complexo, não é tão fácil assim da gente explicar, e nas celebrações eu conseguia aí destrinchar um pouco, né? Então a minha felicidade, minha satisfação é essa, né? Conseguir desenrolar. Que legal, que legal. O interessante é ver que Deus cuida de cada um, né, de forma muito particular, né? O Tiago, a experiência dele, o diácono Gleison, e cada um Deus vai cuidando. Deus também pode cuidar de você. Se você tem algum receio de ingressar no seminário ou de buscar uma casa religiosa, não tenha medo. Ouça a voz do Senhor. Bom, as portas aí da ordenação presbiteral, imagina o coração de vocês, né? Depois de tantos choros, de tantas alegrias, em algum momento vocês pensaram em desistir? Dizer assim, olha Jesus, isso não é para mim, isso não dá certo, eu acho que o Senhor escolheu errado. Eu acho que desistir não, acho que é fruto do discernimento do seminário, é o questionamento. E é uma resposta ao Senhor que nós devemos fazer todo dia. Sim, sim eu quero, sim eu vou, né? E se render à vontade de Deus. Tem uma canção que tem como base o texto do profeta Jeremias, que diz que seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e a vitória foi tua. Então, nesse processo de questionamentos, o Senhor venceu. E o Senhor sempre vence, porque Ele é fiel. Se eu falar que não quis desistir, eu vou mentir. Eu quis sim, né? E acho que faz parte do processo. Tem que quebrar talvez isso de que entrou para o seminário tem que ser padre. Não, o seminário é o período de discernimento, de questionamento, como bem disse o Gleison. E nesse período de questionamento, de discernimento, por algumas vezes eu me questionei se eu estava no lugar certo, se eu estava fazendo o que Deus queria de fato para a minha vida. Porque tomar uma decisão de ser padre não é algo passageiro, é algo eterno, né? O sacramento da ordem é indelével, eu vou ser padre até depois de morto, né? Então essa questão da eternidade é muito latente, e era e continua sendo, mas até esclarecer isso na cabeça e no coração, por isso eu dizia da dificuldade de deixar Deus fazer a parte dele, né? Mas até compreender de fato o projeto, o plano de Deus, sim, algumas vezes pensei, mas sempre confiei naquele que é fiel, que é o nosso lema, inclusive, central da nossa ordenação. Aquilo que o Tiago e o Gleison já disseram, né, sobre os questionamentos, né, no período da filosofia, eu me questionava bastante, né, se era isso mesmo que Deus queria para a minha vida, né, aqueles momentos que é comum termos os momentozinhos de crise, né, da crise vocacional, mas sem perder a confiança, né. Bom, se Deus me fez largar tudo, deixar tudo para trás para seguir esse chamado, então Ele vai nos ajudar, né? E depois que eu entrei para a teologia, eu tinha a confirmação, não é isso mesmo,
vou até o final. Existe uma pessoa muito querida por todos nós batizados da igreja, e eu quero perguntar para vocês hoje, né? Se vocês tivessem a oportunidade de se encontrar com o nosso querido Papa Francisco, o que vocês diriam para ele? Ele hoje como chefe da igreja, ele fazendo essa revolução Jesus no mundo, né? Como mensageiro da paz, como defensor dos mais necessitados, como Jesus abraçando a todos. O que vocês diriam hoje para o Papa Francisco? O que eu pediria é o que ele mesmo sempre pede para os outros, para os fiéis, né? Que reze por mim. Como ele pede para que o povo sempre reze por ele, eu pediria ao Papa Francisco: reze por mim para esta caminhada que eu vou iniciar, né? Nova caminhada. Amém. Eu não sei se eu pediria. Eu não sei se eu conseguiria falar também. Mas acho que eu agradeceria, Francisco. Ele tem transformado a igreja naquilo que ela precisa ser. É o grande mover do Espírito que com João 23 começou no Concílio Vaticano II, e Francisco tem levantado cada vez mais essa bola, e a gente tem que agora aproveitar e levantar ainda mais. Então eu agradeceria muito o Papa pelo testemunho de vida dele e pelo que ele tem feito à igreja. Eu diria, não desista, Francisco. Não desista. Continue sendo este profeta da esperança do reino de Deus, da esperança de um projeto de uma igreja pobre para os pobres, dos pobres. Não desista, coragem. A gente sabe que não é fácil, né? Mas os povos simples, pequenos e prediletos de Jesus confia e acredita no seu pastoreio. É isso que eu diria. Avante, Francisco. Avante, Francisco. E falar isso para Francisco é falar para a igreja, né? Que o Papa não está sozinho, não, gente. A gente precisa nos unir ao Papa Francisco e não deixar, né, que as pessoas manchem a imagem do Santo Padre. Precisamos amá-lo, precisamos amar e ajudar o Papa a conduzir a Santa Igreja. Nós, como leigos, os diáconos futuramente como sacerdotes, todos os batizados da igreja juntos com o Papa Francisco anunciando a Jesus. Então, para a gente encerrar, né, o nosso bate-papo, a última pergunta, e rápido assim, né? Valeu a pena dar o sim ao chamado de Cristo? Qual o santo de devoção e qual o conselho que vocês dariam a um jovem que os procurassem dizendo: eu quero ser padre? Sim. Se valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena? Valeu a vida. Eita glória! Valeu a pena, muito a Ótimo. pena. Santo de devoção. Santo Afonso Maria de Ligório. São João da Cruz. São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, são duas. E Nossa Senhora Aparecida também. E o conselho que vocês dariam a um jovem que procurassem dizendo: quero ser padre? Eu acho que aqui a resposta inicial da primeira pergunta: coragem, porque não vale a pena, mas vale a vida. O povo precisa, a igreja precisa de pastores, não simplesmente pastores, mas pastores bons e santos, porque só um santo pastor faz santo seu rebanho. Exatamente isso. Vale a pena. Vale a pena dar a vida, vale a pena entregar-se, vale a pena resignar-se para deixar Deus fazer. Então o conselho que eu daria para um jovem era não ter medo, não ter medo, né? Deus chamou, Deus capacita, Deus leva para frente. Se for aquilo mesmo que é a vontade de Deus, vai acontecer. Então seguir o seu coração, faça o que o seu coração está mandando, está pedindo. Então agora nós queremos ouvir os diáconos, tem um convite especial para nós. Então, agora a palavra é com vocês. Queremos convidá-los, a todas e todos que estão nos acompanhando, para prestigiar este momento, essa alegria, não somente para nós, mas para toda a igreja, especialmente essa igreja particular de Santos, no próximo dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã, na nossa catedral, a nossa ordenação
presbiteral. Infelizmente, por conta da pandemia, você não pode estar lá presencialmente. Então esteja espiritualmente. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Facebook e o YouTube da nossa Catedral Diocesana. Aqueles que vão participar já receberam as suas credenciais. E você, acompanhe-nos pelo Face. Então você está convidado a participar online através da rede social do Facebook, pela Catedral Diocesana de Santos. Vocações são germinadas e o Senhor continua chamando. Então agradecemos de coração. José Ilmo, James, Paulo, Padre Luiz, enfim, todo o Seminário Pastoral Vocacional SAV da nossa Diocese por preparar este momento conosco. Maravilha. É um prazer estar participando desse momento tão especial na vida de vocês. Então, a nossa oração e que Deus e a Virgem Maria possa conduzir o ministério de vocês, que possa ser um grande bem para nossas almas. E agora, para finalizar, queremos pedir a bênção dos diáconos, que o diácono nos dê a bênção sobre as nossas vidas. Obrigado a você que se dedicou também a rezar, a acompanhar, a ver este nosso bate-papo, em estar conosco neste momentinho. Vamos dar a bênção juntos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Senhora da Lapa, padroeira da cidade de Cubatão, também ela que é mãe do Rosário, padroeira da nossa diocese, e de São José, nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.